Olá, bom dia! Bem-vindos ao aeroporto de Madrid! Bem-vindos à Espanha! Hoje vamos fazer um dos voos maiores do Rafita, cerca de 10 horas e meia. Nós vamos até Cancún, vamos até às Caraíbas, ou como vocês, amigos brasileiros, dizem, até ao Caribe! E vamos-vos mostrar todos os passos que demos para poder trazer o Rafita. Pois é, se tu queres viajar com o teu cão e queres acompanhar a nossa viagem, saber um bocadinho como é que é estes trâmites, como é que nós fizemos para preparar a viagem, como é que é para passar o check-in, acompanha este vídeo e vamos lá, que está na hora de embarcar, mas nós vamos te contar tudo. Na escolha da nossa viagem, arranjar uma companhia aérea que leva o Rafita connosco na cabine. Ou seja, pesquisa atrás de pesquisa, e não é que descobrimos uma companhia que nunca tínhamos ouvido falar e que o Amos leva... Air. Quando soubemos que o Amos Air voava direto de Madrid até Cancún, não é o único destino, mas é quase o deles, bem, temos de tentar ir até lá. E aproveitámos, e não é que calhou com as nossas datas de férias, aproveitámos logo, reservámos e até agora foram impecáveis com toda a papelada do Rafita. Sim, ou seja, dá bastante trabalho viajar com um cão e dá bastante trabalho viajar com um cão de suporte emocional, ou seja, é preciso, como nós já explicamos num vídeo anterior e fomos falando noutros vídeos, mas olha, aí nos cardzinhos vamos pôr o vídeo porque é que o Rafa pode viajar connosco e porque é que ele é um cão de suporte emocional. Já embarcamos e temos quatro lugares para nós. Olha só como é que ele está, até está deitado. Bem, mas é assim, só temos 4 lugares porque disseram que a Sara é oversize. Claro. Não, como o avião vai bastante vazio, disseram-nos que, olha, se vocês quiserem, tem 4 lugares para vocês. Também fizeram isso a outras pessoas que vêm com crianças e mais uma ou outras pessoas que tiveram esse privilégio. E olhem aqui o Rafinha, não é de estressar. Tá, já dorme. Já se passaram 6 horas de voo. Pois é, já estamos a mais de meio da viagem. Pouco mais de meio. Já dormimos um bocadinho, vimos um bocadinho de séries, o nosso Rafita dormiu, já bebeu um bocadinho de água, teve assim. Mas ele parece o Mr. Sonecas, é que ele passa o tempo todo a dormir. Ele está aqui debaixo aos nossos pés e não é nada com ele. Ele está-se a portar tão bem. Estão orgulhosos deles, não é? Vamos falar um bocadinho da documentação necessária que precisamos para fazer este tipo de voos. Em primeiro lugar, temos a documentação para a companhia aérea, esta aqui. Tirando isso, para a entrada do Rafa no México é necessário uma declaração médica veterinária, exato, onde consta o nome e a cédula do médico veterinário, o nome do Rafa, o proprietário, o número do microchip, a data em que teve a vacina da raiva e a validade da mesma. E incluímos, não dizia lá isso, mas aproveitamos para mencionar quando é que ele fez a titulação dos anticorpos da raiva. Falou-se dos restantes vacinas que ele tem. Para o caso do México não obrigavam, mas achámos prudente. E também a data do tratamento preventivo da desparasitação externa e interna. Isso era obrigatório? Isso é obrigatório, tudo numa declaração carimbado, num papel timbrado. E num papel, é importante ser timbrado e assinado com a vinheta do veterinário. Claro, estas declarações que estamos a falar são os extras, porque é obrigatório,
termos o passaporte dele em que está preenchido, ou seja, por exemplo, a desparasitação interna e a desparasitação externa. Tem que ter a vinheta, não basta só tomar. Por isso, ou seja, estas coisas nós não as fazemos fora do veterinário, não que ele use um produto muito diferente para a desparasitação, mas necessita de ter a vinheta do veterinário para estar no passaporte, porque senão em alguns países não nos deixam entrar com o Rafa. Ora, vejam lá como é que foi a ida do Rafa ao veterinário. Rafita tem de emagrecer 200 gramas para poder ir na cabine connosco. É que o peso limite são 20 kg e ele está com 20,2. Sara, achas que nos vão chatear por 200 gramas? Acho que não, mas de qualquer forma hoje vai ser mais dieta. Bem, e também depende das balanças, não é? Há balanças que pesam mais que outras. Ok, Rafa, tens de fazer xixi, cocó e tirar o arnês antes de ir para a balança no aeroporto. Para o peso dele tem que tomar 2 comprimidos e mais vale prevenir porque não sabemos o que é que nos vai aparecer, por isso mais vale esta prevenção. Convém verificar o número do microchip para saber que está tudo em ordem, está bem? Para não haver nenhuma surpresa de chegarem ao aeroporto e às vezes o microchip não está em. Pois já, o Rafita tomou-te uma injeção da raiva que a dele estava em dia. Ô, doutora Rita, como é que é? Como é que é isto então? O que é que ele teve de fazer? Ora bem, a vacina que o Rafa tem é uma vacina cuja nossa legislação ela está válida durante 3 anos, mas como ele é muito viajado e vai para o Belize, eles já exigem que a vacinação da raiva seja anual. Portanto, para evitar quarentenas, para evitar situações desagradáveis, mais vale ele levar efetivamente as vacinasitas todas de acordo com o país para onde vai viajar. Ou seja, nós estamos cheios de medo que uma pessoa tente entrar e corra mal. Por isso, mais vale irmos com tudo direitinho. Então, numa viagem tão grande como esta, e para responder a uma das mensagens que mais recebemos, como é que é com o Rafa quando ele tem sede, quando é que ele tem fome, porque isso vai influenciar a vontade dele fazer xixi e cocó. Como sabemos, se o voo são 10 horas e meia, temos de estar no aeroporto pelo menos 2 horas antes. É provável que depois na fronteira demore mais 1 hora, 1 hora e meia, por isso, ou seja, estamos a falar de muitas horas. Ok, é verdade que os nossos cães, quando estão em casa, também estão a dormir dentro de casa e passam facilmente 8 horas, 10 horas à noite sem terem de ir à rua fazer um xixi, não é? Mas estamos a falar de um avião, casa deles, com pouco barulho, a dormir. Aqui há muita agitação, há muitas pessoas de um lado para o outro e poderá causar ou não um bocadinho mais de stress. Mas vamos começar por falar as técnicas que nós temos desenvolvido para, claro, com a ajuda de profissionais, mas algumas também são autoria nossa, pronto. Claro, vamos falar primeiro da comida. A comida, fomos verificar o que é que poderíamos ou não trazer para entrar neste país. Neste caso, a ração não podia ser de carne, teria que ser de peixe e só podíamos trazer ração para um dia. Então, que parvoíce. Mas temos que respeitar se queremos. Pedimos uma amostrazinha. Ração de salmão, que normalmente não é o que ele come, mas para estas situações é o ideal, que vamos lhe dando quando ele começa percebemos que ele está a começar a ficar agitado e com fome. É assim que trazemos e lhe damos tanto um bocadinho de Ou seja, mais meia viagem e ainda não lhe demos nada, que donos maus. Não, ele está a dormir, está sossegadinho. Olhem ele ali. Estão a ver? Hidratação. Nós arranjamos umas saquetas. Então, esses eletrólitos, mete-se ou este pozinho, mete-se em água, dissolve-se. E qual é a nossa ideia? Com isto, ele vai necessitar de menos quantidade de água para ficar hidratado. E então, menos quantidade de água, menos vai encher a bexiga, menos vai necessitar... de fazer xixi. Pronto. Mas começamos a fazer esta hidratação no dia anterior. Sim. Não é na hora, em primeiro lugar para ele se habituar ao sabor, porque não parece ser muito palatável, correto? Sim. E para ele começar já a ficar realmente hidratado. Em caso de emergência, se realmente ele necessitar de ir fazer um xixi, o que é que fazemos?
Ele foi treinado, quando foi o primeiro voo para os Estados Unidos, que era também bastantes horas, a uma fralda, mas não é uma fralda, é um penso que gigante, nem é para cães. Este aqui é para pessoas grávidas ou que já tiveram pós-parto. Foi treinado então a que, à ordem, ao comando, Rafa faz xixi e ele levanta a pata, se tiver vontade, obviamente, e faz um xixi com a fralda lá posta no sítio e então não suja nada e pronto. Há umas bandas, sim, tem tipo uma cuequinha para cão, em que se por acaso tiveres de vir aqui ao avião fazer isso, vamos ali à casa de banho. Mas é importante treinar os nossos pets para isto. Estão eles mais descansados e nós também não estamos com essa preocupação. Ok, por isso, estas são algumas dos pontos, mas talvez os mais importantes que nós temos tido de atenção para viajar com o Rafa de avião. É assim, ter um cão que é muito agitado, como o Rafa, em certas brincadeiras, a conseguir que esteja aqui há mais de 6 horas a dormir como se não houvesse ninguém à volta dele, e olha que já vieram aqui algumas crianças e algumas mamãs para mostrarem o Rafa às crianças. Running through the lights of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright, alright, 'cause I'm free, freer than I've been before, yeah. Ok, acabamos de sair do avião, estamos neste momento a ir para a parte da alfândega em que temos de controle de passaportes. E mostrar os documentos do Rafa, e acho que aqui nesta parte. Eu creio que provavelmente nos irão enviar para ver um veterinário, para ver se está tudo bem com a Sara. Se é isso, olha, estamos chatos. Eu, Rafita, diz, opá, pode ser, mas eu quero ir para a praia. Pois é, chegamos ontem à noite e não tivemos vontade de continuar. É assim, vontade até tínhamos, não conseguimos era manter os olhos abertos. Pronto, ok, é mais correto isso. Bem, acho que jantamos, passado 24 horas de termos saído de casa, fizemos a nossa primeira refeição no México e a que soube muito bem. Bebemos uma coronita! E mal chegámos aqui a esta casa, aterramos, estávamos mesmo muito cansados, mas hoje aqui com este belo dia, já estamos aqui bem instaladinhos. Mesmo atrás de nós temos uma piscininha privada, mas isso fica para o próximo vídeo, no tour que vos vamos fazer aqui da casa. Agora, quanto a esta viagem, assim, correu muito bem, nós fomos mostrando um bocadinho como é que estava a acontecer. Depois, quando chegamos ao México, na parte da imigração, correu melhor do que o que estávamos à espera, tanto que a pessoa que nos fez, ou o agente da autoridade que aprovou os nossos passaportes, também quis carimbar o do Rafa, que não é normal carimbar o de um cão. É verdade. E quis tirar uma foto connosco. Oh, vejam aqui a foto. Está muito gira. A seguir, depois demorámos, foi um bocadinho mais, depois de apresentar os passaportes, que ainda demorou bastante tempo, a parte que demorou mais foi na parte da inspeção veterinária, não sei se assim se diz o nome. Agropecuária, assim qualquer coisa, em que tivemos uma surpresa que não estávamos à espera. Não podemos dizer que seja uma surpresa má, mas ok, mais um bocadinho de trabalho, mais um bocadinho de despesas, que é para sairmos do país, ou seja, para entrar tínhamos tudo correto, para sairmos vamos necessitar de novo certificado veterinário que no máximo pode ter 5 dias e tem de ser passado por um veterinário daqui do México. Por isso, hoje já vamos na saga de procurar o veterinário. Claro que hoje já ainda não dá para passar a declaração, mas já vamos falar com eles, certificar-nos, marcar tudo direitinho para que nada falhe. Mas nós ficamos muito contentes com este menino, como ele se portou tão bem, não é verdade? E o nosso muito obrigado à companhia O Amoger, porque foram extremamente simpáticos.
desde a parte de resposta dos e-mails, como depois a tripulação. Olha, isto não é um vídeo patrocinado. Quem nos dera que fosse. Quem nos dera, o não Amogé, importava. se quiserem nos patrocinar viagens, nós aceitamos. Estamos a brincar, pessoal. Muito obrigado, foram mesmo muito atenciosos. E agora vamos aproveitar para vos pedir para deixarem aí o vosso like, porque é muito importante para nós. Sim, é a forma de nós sabermos se vocês estão a gostar deste tipo de conteúdo ou não. E deixem um comentário. Acham que nós deveríamos ter dado alguma informação que não pusemos aqui? E digam que você tenta responder nos comentários. Ou que o que é que vocês gostavam de nos ver aqui a fazer no México? Deixamos já aqui uma informaçãozinha assim. Vamos andar a tentar nadar com o Rafa com alguns animais marinhos. Que já está assim marcado algumas coisitas. Eu não sei se estou muito confortável com o assunto, mas pronto, depois vemos. A Sara vai para os tubarões e eu e o Rafa vamos para as baleias. Claro. Bem, maltinha, espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que fiquem com vontade de vir para as Caraíbas ou para outro lugar com o vosso pet. Vale a pena. Seja ele exã, seja ele pequenino, seja ele grande. Tudo se consegue passar. É preciso tempo e persistência. E vemos para a semana com mais aventuras aqui por estas terras mexicanas. Beijinhos, abraços e lambidelas, lambetazos de Rafa. Sabem o que é que ele quer agora? Ir para a piscina e nós vamos fazer a vontade. Vamos, Rafita! Tchau! Rafinha, vamos até à água. Vamos lá. Ai, que bom! Estava a tirar a t-shirt, pula para cima. Oh, que